Começando aqui mais um História de Acampamento. A primeira história que eu vou ler aqui foi mandada por Henrique dos Santos Batista. A história que eu vou contar aconteceu comigo quando eu tinha uns 10 anos. Eu tenho um vizinho que é da minha idade e sempre fomos melhores amigos, e ainda somos até hoje. Eu ia dormir na sua casa quase todos os fins de semana, pois ele era filho único e sua mãe gostava de ter outras crianças em casa. Além disso, ela era muito amiga da minha mãe. Um dia nós decidimos brincar de acampamento e fizemos uma barraca com cadeiras e lençóis. Nós ficamos lá dentro jogando baralho. Foi ficando tarde e nós ficamos com fome. Ele saiu da barraca e foi para a cozinha pegar alguma coisa para a gente comer. De repente, eu olho para a porta e vejo a silhueta de um rapaz através do lençol. Dava para ver muito pouco, mas eu notei que ele ficou ali dando socos no ar, mas na minha direção. Como não tinha outro homem na casa, que não fosse o pai do meu amigo, eu fiquei morrendo de medo de ser um assaltante que iria me bater. Mas de repente, meu amigo entrou no quarto e passou por onde o homem estava, e a sombra desapareceu. Eu abri o lençol e perguntei se ele estava tentando me assustar. Ele disse que não, e eu acreditei, pois suas mãos estavam cheias de comida, e ele não tinha como ficar dando socos no ar. No outro dia eu contei para minha mãe, e a partir desse dia, ela não me deixou ir dormir mais lá. Depois que eu cresci, eu fiquei sabendo que seu pai tinha um filho do primeiro casamento que se matou naquela casa. Eu não consigo tirar da cabeça que a sombra que eu vi foi o meio-irmão do meu amigo. Uma história muito interessante. Não é incomum nós escutarmos histórias de lugares onde pessoas cometeram suicídio. Não somente suicídio, mas onde pessoas morreram de forma brutal. Algum espírito fica ali, parece que fica uma fonte de energia ruim no lugar. Então, obrigado por compartilhar a história com a gente. Passando para a próxima, Anônimo. Em 2004, não lembro a data exata, eu morava com meus pais em uma chácara onde eles eram caseiros, em um bairro chamado Caputera. A casa era muito grande e bonita, mas às vezes tinha um ar assustador, pois era em região de mata. As filhas dos donos da casa já tinham me contado algumas coisas que elas tinham escutado ali, como alguns barulhos, e eu sempre acreditei nessas coisas. Então, uma noite, meu pai estava assistindo ao jogo na televisão, e minha mãe e eu estávamos conversando, quando os cachorros começaram a latir insistentemente, e minha mãe, com medo, pediu para que meu pai fosse soltá-los, mas ele disse que iria esperar o jogo acabar. Nessa noite, os patrões não estavam em casa, eles tinham ido viajar. Nossa casa ficava debaixo da deles, e o nosso quarto ficava debaixo da lavanderia. E foi na lavanderia que nós escutamos de repente passos de alguém que estava correndo de salto. Nós tomamos um susto e ficamos parados escutando aonde aqueles passos iam dar, até que foram se distanciando e pararam. Meus pais e eu subimos para ver se era algum ladrão, e quando chegamos lá, para nosso espanto, a porta estava trancada e não havia como ninguém passar por lá, pois os passos vieram de dentro e saíram da lavanderia. Meu pai soltou os cachorros que pareciam estar assustados e voltamos para dentro. Depois daquele dia, presenciamos coisas estranhas, como no dia em que uma das filhas do dono disse ter visto alguém no salão de festas e quando fomos ver, não tinha ninguém. Ela estava em choque. Ou ainda, quando eu e minha mãe vimos perto do canil dos cachorros uma vela acesa e quando chegamos perto, não havia nada. Realmente, aquela casa tinha algo de sinistro na sua história. Outro relato bem interessante. Essas casas de fazenda, especialmente quando são muito antigas, tem muitas histórias estranhas, sinistras, que aconteceram lá, e nós nunca sabemos o que é. Muito obrigado por compartilhar. Passando para a próxima aqui, João Paulo Silva. Para começar, vou dizer que cresci em uma casa sem crença religiosa. Meus pais são ateus. Coisas sobrenaturais nunca foram conversadas dentro da minha casa
e eu nunca tive medo até o dia da minha experiência. Eu não tenho ideia de como as coisas são, mas tenho certeza que existe algo mais do que os olhos podem ver. Eu tenho um irmão por parte de pai, que é 16 anos mais velho que eu. Ele é casado e tem 2 filhos pequenos. Um dia, ele me ligou e perguntou se eu queria passar 2 semanas na sua casa, porque ele estava indo viajar com a família e me ofereceu R$ 300 para cuidar da casa enquanto ele estava fora. Eu aceitei na hora. Passar 2 semanas em uma casa com piscina, assistir filmes, jogar videogame sem meus pais me controlando e ainda ganhar R$ 300, pensei que quem iria estar de férias era eu mesmo. O dia chegou e eu deixei eles no aeroporto e fui para sua casa. Os primeiros dias foram uma maravilha, mas no terceiro ou quarto eu estava na cozinha fazendo um sanduíche. Eram umas 4:30 da manhã e eu tinha decidido parar de jogar Call of Duty e assistir um filme. Nessa hora, eu escutei o violão do meu irmão, que estava em seu quarto, tocar uma única nota. Eu gelei na hora, pensando que alguém tinha entrado na casa. Eu peguei uma faca e andei pela casa inteira, mas não tinha nada estranho e todas as portas e janelas estavam trancadas. Nem passou pela minha cabeça que poderia ser um fantasma. Alguns dias depois, outro incidente aconteceu. Eu estava dormindo e acordei com alguém batendo na minha bochecha 3 vezes e rindo. Eu pulei da cama. Eram 2 da tarde e eu tenho certeza que não foi um sonho, porque eu estava sonhando com outra coisa. Aí eu já comecei a ficar preocupado e todos os filmes de terror que eu já tinha assistido começaram a não parecer tão ridículos. Eu nem queria mais saber dos R$ 300. Eu queria ir embora para minha casa. Mas eu não podia deixar a casa do meu irmão sozinho, pois ele ia me matar. Para minha sorte, ele voltou 4 dias mais cedo, pois começou a quarentena do coronavírus. Foi aí que eu tive a prova de que fantasmas existem. Eu estava deitado no sofá, conversando com meu irmão e brincando com meu sobrinho. Ele me disse para ficar mais alguns dias com eles. Nessa hora, uma sombra apareceu por trás dele e ficou ali perto. Dessa vez eu congelei e disse que tinha que ir embora. Eu acabei contando tudo para ele e ele só disse: de vez em quando acontece algumas coisas estranhas aqui em casa mesmo. É só não dar atenção. A única coisa que eu sei é que eu nunca mais voltei lá. Passando para a próxima, enviada por Andressa Souza. Eu acredito e não sou a única. Bem, eu moro só com a minha mãe e com a minha irmã. No dia do acontecimento eu estava sozinha. Minha mãe e irmã estavam trabalhando e eu estava de férias da escola. Em uma manhã eu estava lavando a louça e eu fui lavar o pilão de só caralho. Eu coloquei em cima da mesa e ele permaneceu caído. Até aí nada demais. Eu lavei toda a louça escutando música. E eu nem estava ligando para nada, até que quando me virei, o pilão estava de pé, todo arrumadinho na ponta da mesa. Eu fiquei olhando ali por um bom tempo e fiquei surpresa como foi que aquilo aconteceu. Até aí não aconteceram coisas estranhas comigo. Eu sei que não sou a única a ter isso. Mas eu tenho um negócio no ouvido que sente a presença de alguém. Como se fosse um som bem de leve no fundo do ouvido. E quando estou sozinho em casa, eu ouço alguém vindo até mim. Eu me apavoro e vou me deitar para ver se passa. Bom, Andressa, parece que você tem um caso de mediunidade. É isso que muita gente chama, quem tem esse tipo de sensibilidade, né? Você sente uma pessoa se aproximando. Para muita gente isso é uma coisa terrível mesmo. Uma história muito interessante. Essa próxima foi enviada por Tatiana. Oi gente, meu nome é Tatiana e coisas bem sinistras já aconteceram comigo. Hoje em dia, graças a Deus, faz tempo que não vejo algo, mas ainda sinto. Muitas coisas já aconteceram comigo. Quando eu era pequena, acho que tinha uns 7 ou 8 anos de idade. Eu moro num apartamento pequeno com minha tia e o marido dela. Eles estavam, no dia, sentados na sala de televisão. Eu estava na cozinha lavando louça.
Eu senti algo me observando, mas até então não havia nada. Eu senti uma presença muito forte e olhei para a porta da cozinha, que dava para o corredor. Foi aí que eu vi 2 crianças, um menino e uma menina, com roupas de antigamente me olhando. Quando olhei para elas, elas começaram a rir com aquelas risadinhas sinistras de filme de terror e saíram correndo para meu quarto. Não sei como eu tive coragem, mas eu fui atrás. Quando eu cheguei no quarto, elas estavam sentadas no chão, com pernas cruzadas como de índio e brincando de adoleta. Eu fiquei muito apavorada, porém em choque e sem reação. A outra vez, eu estava na casa da minha mãe, onde lá morreu uma menina muito jovem, adolescente inclusive. Uma morte muito triste. O marido dela, que era bem mais velho, tinha muitos ciúmes por ela ser jovem e bonita, e acabou matando a moça, jogando ela das escadas que é bem alta. Bom, quando soubemos dessa história, ficamos assustados, mas entendemos os motivos de coisas sem explicação acontecerem lá. Eu e meu irmão estávamos dormindo em colchões no chão. Na parede tem tipo uma muretinha de concreto onde minha mãe deixava uma Bíblia aberta e uma coisa de ferro na frente para não cair. Um dia, enquanto nós dormíamos de madrugada, escutei meu irmão acordando assustado. A Bíblia tinha caído na cabeça dele. Temos certeza que ela se manifestou, pois ela morreu adolescente. Então, achamos que ela gosta de se manifestar quando estamos lá. Uma outra história muito interessante, de uma casa onde aconteceu algo brutal. Pode ser que a moça ainda esteja na casa, quem sabe. Uma morte tão triste, às vezes ela não aceitou ainda o que aconteceu com ela. Então, Tatiana, muito obrigada por compartilhar sua história com a gente. E o Histórias de Acampamento fica por aqui. Até a próxima semana com mais mistérios e terror. Infelizmente, chegou a hora de apagar a fogueira e encerrar o acampamento de hoje. Qual dessas histórias você achou mais tenebrosa? E mande também a sua experiência sobrenatural para o e-mail que está na descrição do vídeo.